bem? Então, a primeira parte do nosso curso tem como título as ideologias africanas de libertação, certo? Ideologias, quando fala ideologia, é ideologia também como uma teoria, né, que sustenta, né, para mim, uma luta, um jeito de se relacionar, né, com o mundo, com os outros. E quando eu falo africanos de libertação, você já pode entender que tem tudo a ver com a história da África, né, uma ideologia, uma teoria, né, dos africanos para se libertarem, né, da situação de dominação que a África passou e está passando. Vai. Então, nesta parte serão expostas as diferentes ideologias de libertação dos negros, né? Então, são o panafricanismo, a negritude, o afrocentrismo. Então, aqui vamos apresentar pensamentos dos vários autores, né, que estão na base dessas chamadas ideologias de libertação. Mas antes de entrar mesmo, de ver essas ideologias, vamos tentar expor a problemática da pauperização, né, que é importante, né, para a filosofia africana de hoje, sobretudo contemporânea, refletir essa questão, né, da pauperização, da pobreza, né, que não é apenas uma pobreza material, uma pobreza assim, de falta de bem, de comida, como geralmente se fala da África, mas uma pobreza antropológica. E a gente vai ver o que isso significa nesse curso. Essa pauperização antropológica é subjacente à busca, né, de significado na África. Isso que é o objeto desse nosso curso, né? Busca de significado, né, na África para chegar a uma autodeterminação. E o nosso autor de base, de referência, será o camerunês, o pensador camerunês, Nivem, né? Um padre jesuíta. Então, por isso eu coloquei o ser e o capítulo. O primeiro capítulo deste, dessa parte é o ser africano na prova do trágico da história. Né? Do trágico da história, sim. Trágico. Eu poderia ter colocado prova da tragédia da história, mas coloquei do trágico mesmo. Porque a história foi trágica com os africanos. E como que o ser, a essência do africano foi, digamos, tocada por essas tragédias. Então, por isso eu coloquei. A pobreza é uma das coisas que afetaram. Por isso eu coloquei também uma pobreza antropológica. Vamos ver, tá?
Então vamos começar esse capítulo com uma constatação. A África é o continente mais pobre do mundo. Isso é uma constatação, uma coisa que a gente vê. Mas por quê? Você já parou uma vez para se perguntar por que o continente africano, apesar das riquezas que ela tem é o continente mais pobre? Então, vamos ver. Né? Então, para compreender o ser de nossa pobreza, o ser, por exemplo, o conteúdo, a essência dessa pobreza, nossa, me coloco dentro também, porque sou africano, dessa pobreza, a razão da nossa estagnação, né, na pobreza desde as independências, nossa abordagem não será apenas uma leitura histórica, né, mas será histórico-filosófica. Então, será uma questão de questionar a história. Questionar a história no sentido filosófico. No sentido filosófico, que significa que um questionar que cria significado, não questionar para questionar. A África pobre, por quê, por que não? Mas para entender e buscar um significado, é isso. Então não vai se tratar apenas de uma exumação de fatos brutos que aparecem por aí, gente morrendo de fome, guerra, essas coisas, ou de um lembrete de eventos que acabaram de acontecer. Mas a nossa dinâmica filosófica, de nossa abordagem, vai nos levar a compreender o ser dessa história, compreender o conteúdo dessa história, a dinâmica de ação que essa história impõe a nós, certo? Como africanos hoje. Então, é isso que eu vou tentar ler. A filosofia, afinal, não é uma realidade que é elevada ao nível do conceito. Por isso é bom olhar para a realidade para chegar aos conceitos. Isso é importante. Então, portanto, é urgente que examinemos em profundidade essa miséria, esse desamparo, para detectar as causas e desmantelar o seu mecanismo. Porque a sobrevivência da África é a esse preço, querendo ou não. Então, vamos ver. A primeira questão da pobreza da África é uma pobreza estrutural, certo? Uma pobreza estrutural, porque na África a pobreza não afeta apenas pessoas, mas afeta primeiro, para mim, as instituições e estruturas. Por quê? Porque os estados africanos, desde o momento da conquista das suas independências, são privados dos atributos da verdadeira soberania. Isso é o primeiro ponto da pobreza. E além disso, os africanos, além de não terem escolhido os modelos de estados que queriam, eles são obrigados a aceitar líderes corruptos. Então, líderes corruptos. Né? Como falou Obama nesses dias, numa das suas viagens na África. A África não precisa de homens fortes, mas de instituições fortes. É justamente isso. É para falar dessa pobreza estrutural. Né? Precisamos de instituições fortes, não de homens fortes. Mas, infelizmente, na África desde a independência, a gente. A África teve alguns líderes que realmente eram gente que tinham assim preocupação pelo continente, mas a maioria é gente que estava ali só buscando os seus próprios prestígios. Então, isso é a pobreza estrutural. E dos princípios fazem que os estados africanos se tornem instrumentos de empobrecimento. E vamos
Tem a privatização de instrumentos de soberania, né? Os estados estão faltando de todo mesmo, tô falando. Sem dinheiro, eles não têm dinheiro. E pior, nenhum sistema monetário próprio. O caso do franco CFA. 60% da nossa receita de exportação vai para o tesouro francês para apoiar o franco CFA. Então, esse é um fato. É um fato que explica a privatização dos nossos instrumentos de soberania. A moeda que deveria fazer nossa soberania é fabricada fora. E 60% de nossa receita vai para lá, para a França. Então, a gente privatizou até os instrumentos que deveriam fazer nosso orgulho, a nossa soberania. Não, o poder militar também não temos. Tem muitas bases militares francesas, americanas na África. Certo? Então, nenhum poder militar digno, supervisão de potências estrangeiras, armamento obsoleto. Até preços das nossas riquezas naturais são decididos lá de fora. Então, é uma privatização total dos nossos instrumentos de soberania. O segundo ponto, um sistema de dependência baseado em subsistência. Eu vou explicar. Além de serem reduzidos a um estado de privação política, econômica, militar, financeira e ideológica, os estados africanos, para subsistir, são forçados a implorar sua subsistência em outros lugares, e forjando novas formas de dependência tão pesadas e letais quanto as cadeias coloniais. Essas instituições de Bretton Woods é isso. Um país africano para fechar o orçamento anual tem que esperar a ajuda da França, tem que esperar a ajuda do Banco Mundial. Então, esse é um sistema de dependência total. Então, para fortalecer e perpetuar essas cadeias, os mestres do mundo que a gente fala, né? Essas potências aí, eles criaram outros mecanismos sutis, terríveis e aterrorizantes, através do rolo compressor do FMI, do Banco Mundial, de outras instituições financeiras. A partir daí, eles se tornaram uma nova máscara, eles pegaram uma nova máscara, que é a da compaixão, que falam que é compaixão. Temos que ter compaixão desses povos bárbaros, porque eles não conseguem sobreviver, então a gente tem que dar ajuda. Então, é isso.
Tanto disso, Mevin chama isso de uma ciência de aniquilação antropológica que leva a uma pauperização antropológica. Tá? É a pobreza antropológica que eu falava. Então, a situação atual de pobreza da África, ela só pode ser melhor entendida à luz da sua história. Por isso eu disse que a gente vai fazer uma leitura histórico-filosófica. E vamos ler principalmente dois períodos dramáticos do continente africano que explicam a situação atual de pobreza. Tem primeiro o comércio de escravos e a colonização. O tráfico de escravos. Segundo, de acordo com Mevin, ela consagrou a aniquilação antropológica do continente africano. Por quê? Porque não foi apenas uma questão de violação dos direitos humanos, mas foi uma negação da nossa humanidade. Ou ainda em filosofia, a gente pode falar de uma redução nada ontológica. O ser humano, o ser africano se perdeu aí. Por quê? Eu escrevi. Os traficantes afirmavam que o africano tem alma. Não, não tem alma, segundo ele. Então a gente foi aniquilado do ponto de vista antropológico. Entendeu? Então, basicamente é isso. Foi uma aniquilação total. Então isso explica também essa pobreza que a gente tem hoje.
E a colonização é uma nova forma. Colonização, neocolonização, colonialismo. É uma nova forma de exploração em que o negro é usado para os interesses do Ocidente. E dessa vez não mais nas plantações americanas, mas em seu próprio país. Essa fase é do empobrecimento antropológico. Claro, você ser explorado na sua própria terra. Então, a destino dos povos negros na era colonial perpetuou sua aniquilação antropológica, tendo sobrevivido ao genocídio do tráfico de escravos. Os negros agora estão sujeitos ao etnocídio, isto é, a morte de suas almas, da sua cultura, da sua identidade, ao espetáculo apressado de si mesmo, até o fim de sua história. A colonização era um sistema de escravização para a descripturação do sagrado negro e de dependência infantilizante. Então, para concluir, né, o que podemos falar como considerações finais, fazer como considerações finais desse percurso breve da questão pobreza? Para mim, a análise de me vem dessa situação da África é rica, é muito rica. E ela merece ser meditada por todos os africanos, como fala, todos os africanos, não só africanos que vivem no continente, mas também a diáspora, os afro-americanos, os afro-brasileiros, né, que tem essa preocupação com o continente, com o futuro do continente. A gente não pode esquecer de essas coisas. É importante, pois é inegável que a pobreza na África não é apenas um fenômeno sociopolítico, é um problema que afeta o próprio ser dos africanos. É importante pensar nisso. A gente precisa pensar
como escreve Melvin, é a condição humana em sua raiz profunda que foi manchada, traumatizada, empobrecida. A pobreza africana é uma pobreza antropológica. Com a gente, a condição humana é uma condição de precariedade, de fragilidade, uma situação de desprezo, opressão e de aniquilação total. Na África, a pobreza é total, porque é a de um povo que perdeu a sua história, sua tradição e todos os tesouros espirituais que tornaram ela a sua vitalidade. Então, quando você quer pensar em pobreza na África, quando você vai fazer ação de caridade, levar comida, coisa da doação, não, tem que entender do seu povo, é um povo que perdeu tudo. Então tem que resgatar primeiro o orgulho desse povo. Então, é isso que vai fazer. Somos nós, principalmente os intelectuais negros, africanos. A gente precisa pensar isso. A gente precisa pensar. Né? A gente não pode ficar só ali falando, não, vamos voltar às raízes, a nossa ancestralidade é bom, mas é preciso pensar o que podemos fazer diante dessa situação atual. Diante de um povo que perdeu tudo. Então os povos da África não são apenas alguns vagabundos, alguns mendigos nos cantos das ruas. São povos inteiros perambulando pela noite, intoxicados com slogans, amordaçados, engatados, em trem loucos, em cenas de desespero. Que na África é pobre, que não é. Todos vivem em incerteza e em insegurança. Os chefes do Estado, seu ministro, o funcionário público, o soldado, o policial, o trabalhador, os desempregados, o camponês, a população das aldeias e cidades. Não tem certeza do bom diário. Ninguém ali tem certeza do bom diário. Ninguém sabe o que o dia seguinte reserva, porque a gente vive numa situação de dependência. Tudo escapa ao homem africano. Ele não tem certeza de sua independência, nem das riquezas do seu subsolo. Ele não tem controle sobre o seu ouro, o urânio, o petróleo ou outras riquezas naturais. É isso. Tem uma exceção, uma pobreza antropológica, uma pobreza
Essa carência do ser, essa fragilidade ontológica, essa fenda secreta explica o fato que a África esteja ausente nos lugares onde são tomadas decisões sobre o destino. Ela é apenas considerada um objeto de distração para os outros. Então preciso entender isso. A fragilidade política, econômica, sociológica, cultural e espiritual da África é a expressão múltipla de sua pobreza antropológica. Essa pobreza que é o mal original do qual todos os outros males procedem. Ela não poupa ninguém a pobreza antropológica. Você pode ser rico na África, mas você quando vai para fora, ou você é rico, mas quando você vai para fora, as pessoas olham para um negro, aí um coitado, não sei o quê. Então isso é importante a gente pensar essa pobreza antropológica para poder resgatar o nosso continente. E isso explica o nosso complexo de inferioridade, nossa imaginação perseguida, nossa necessidade de tutela. Mas qual é a relação da filosofia com tudo isso? Com essa história que tentamos entender para a pesquisa global? O que é a filosofia africana? O que a diferencia das outras filosofias? Nosso primeiro capítulo, como articulado, teve como objetivo situar o objeto dessa filosofia africana. E esse objeto é a África, como um continente humilhado, expoliado, enfraquecido. A filosofia como reflexão radical, explicação fundamental, busca do cientificado existencial, busca do ser sobre reflexão, a experiência imediata. É responsável, a filosofia é responsável por refletir essa história, compreendê-la, estabelecer os caminhos de um futuro adiante, precisamente, precisamente de uma África livre, próspera, autônoma. É por isso que lemos a filosofia africana como busca pela autodeterminação. Então a filosofia é responsável para refletir essa história. Tem essa responsabilidade. Escrever Paulo, na verdade, é para refletir essa história. Né? Porque estava o texto, os livros estão em francês, então traduzir do jeito errado. Né? Assim, você se entende. Para refletir essa história, compreendê-la e estabelecer os caminhos do futuro adiante. Precisamente de uma África livre, próspera, autônoma. É por isso que lemos a filosofia africana como busca pela autodeterminação. Apesar de suas diferenças de opinião, suas diferentes ângulos de abordagem, nós acreditamos que todos os filósofos africanos estejam todos engajados no caminho, né? Estejam todos engajados no caminho da reabilitação do negro e sua autonomia em todos os níveis. Então é isso. Então, a relação da filosofia com essa história é isso. Né? A filosofia, como uma reflexão radical, tem essa obrigação de refletir e de buscar significado para que a África chegue a essa autodeterminação.
para concluir, a bibliografia que eu usei para esse livro, para esse curso, tem um curso de Aussi Thomas, um padre jesuíta, curso de filosofia, aula que foi dispensado, que foi lecionado em 2006 e 2007, no seminário Saint Baratuzinho, Emelin, L'Afrique dans l'Église, Parole des Croyants, Paris, Harmattan, que é o autor de referência, e Joseph Kizerba, com l'Afrique, é muito importante também, que é uma entrevista com o René Olestin. Então, é um pouco isso. Então, obrigado se você gostou, pode compartilhar, deixar o seu link, mandar para os amigos, e se quiser mais explicações, pode me escrever, deixar o seu comentário que a gente vai se falando, tá? Porque eu dou aula online de filosofia africana, então se quiser aprofundar esse tema comigo, pode deixar o seu contatinho ali, que eu vou te escrever para te explicar como que deu essa aula, tá bom? Então, e aí? É isso aí. Então, quem vem, compartilhe e até a próxima semana. Tchau, tchau.